precisamos levantar um clamor nesse momento pela nossa irmã Miriam. Nossa irmã Miriam, que ministra aqui no altar, está enfrentando um problema de saúde muito, muito sério e precisa demais que a igreja esteja clamando por ela. Não somente aqui nesse momento, mas nós vamos clamar até Deus nos responder. Amém? Certamente Deus já está no controle de tudo. Começa a clamar, igreja. A irmã Miriam. Clamamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, visita as suas servas. Vem, Senhor, em favor das suas servas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em favor das suas servas, em nome de Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia. Tem compaixão, meu Deus. Responde, meu Deus, amado, a nossa oração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, só o Senhor é Deus. Tu és Jeová, Rafael, Deus da cura. Nós cremos no Senhor. Não há nada, Pai amado, que vai negar o Senhor, não há trevas, ó Pai, que o Senhor não possa brilhar, Pai. Não há escuridão para o Senhor. A luz e as trevas para o Senhor, Pai, são a mesma coisa, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus amado, das tuas servas, meu Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus, tem compaixão. Tem favor das tuas servas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e pedimos os irmãos para abrirem suas Bíblias para acompanhar os textos que nós fomos lendo. Inicialmente, abra em João, no capítulo 3, no versículo 7. João, capítulo 3, versículo 7. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Esse texto fala daquele diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus e era do grupo dos fariseus. Ele fez uma pergunta para Jesus. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus e disse assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus disse a ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós temos muitas necessidades. Temos necessidades físicas, fisiológicas, né? Necessidade de nos alimentar, nos vestir, também temos necessidade de reproduzir. Temos também as necessidades sociológicas, a necessidade de amar, de ser amado, de ser aceito, e por aí vai. E temos também as necessidades espirituais. E a maior necessidade espiritual do homem é essa que Jesus Cristo disse para Nicodemos.
é necessário nascer de novo. Quem já nasceu de novo, dê um glória a Deus. Aleluia. E porque você já nasceu de novo, você sabe o quanto era necessário que acontecesse esse novo nascimento. Então, todos nós devemos, diante das nossas necessidades, fazer uma escala de prioridades. As necessidades básicas, dentro das necessidades básicas, as necessidades básicas precisam ser supridas. Mas o que acontece é que, além das necessidades básicas, a gente vai agrupando a ela uma série de outras necessidades, uma série de outras coisas que vão se tornando para nós necessidades. E às vezes, no ânfase de suprir todos os nossos desejos, nós acabamos nos esquecendo do suprimento da necessidade espiritual. A Bíblia diz necessário vos é nascer de novo. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que acontece é que, via de regra, a gente inverte essa ordem. É comum a gente buscar primeiro todas as outras coisas na expectativa de que o reino de Deus nos seja acrescentado. E isso é um engano. A Bíblia diz que nós devemos buscar. E no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, Jesus diz, se nós buscarmos, nós vamos achar. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20, diz assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A palavra também nos diz, Jesus Cristo também nos diz assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então é uma questão de decisão, nós precisamos decidir qual é o nosso maior tesouro. Ou onde vamos juntar tesouro, na terra ou no céu. É importante nós sabermos o valor que cada um tem. Jesus Cristo fala do valor de cada um aqui. Ele diz que os tesouros que nós juntamos na terra, a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e furtam, né? E a traça e a ferrugem consomem. E diz que nós devemos juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, esse texto fala de tesouros materiais, que são temporais, e fala de tesouros eternos, que são espirituais. Thomas Axe, ele diz que a coisa principal é nós fazermos da coisa principal a coisa principal. Então nós precisamos ter bem definido o que é a coisa principal na nossa vida. E você será, sem dúvida alguma, um melhor cristão se fizer do cristianismo a coisa principal na sua vida. E certamente uma pessoa realizada. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, e Jesus é realmente o principal de nossa vida, então o próprio Jesus nos dá contentamento, de forma que o material, mesmo necessário, nós vamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos der. O que acontece, o que a gente vê hoje, é um descontentamento geral com o material, com os tesouros dessa terra. Parece que não há limites para o contentamento do homem. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E o homem, ele trabalha a vida inteira para acumular tesouros.
Alguns, quando pensam que já têm o suficiente, a vida já se foi. Já está chegando a hora de passar para, como diz, passar para a outra, para a próxima. Mas o que acontece é que chegando essa hora, onde estão os tesouros espirituais? De fato, juntou tesouro no céu? Ou investiu toda a sua vida para juntar tesouros na terra? A palavra do Senhor nos diz que a vida passa e nós voamos. E a Bíblia usa várias figuras de linguagem para dizer da brevidade, falar da brevidade da vida. É como um correio ligeiro, como uma sombra passageira, como uma erva que hoje nasce e amanhã murcha e já se foi. E a Bíblia usa outras figuras de linguagem para falar dessa brevidade da vida. Salmo capítulo 90 diz que a duração da vida do homem é de 70 anos, se alguns pela sua força chegar aos 80, o que passar disso é canseira e enfado. Já se foi, uma lamparina que com um sopro se apaga. Onde estamos juntando tesouros? Os valores eternos são realmente as coisas principais na nossa vida ou não? Nós lemos em Lucas, no capítulo 10, aquele episódio em que Jesus Cristo está na casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E nos versículos 41 e 42, na sequência do texto, diz que Marta, ela estava distraída com muitas coisas, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. E Marta, então, ela se incomoda com aquela situação, porque Marta está ansiosa, está preocupada, está trabalhando, e ela se incomoda com aquilo e faz uma reclamação. E Jesus, então, respondeu a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E quando nós lemos essa parte, diz assim, a qual não lhe será tirado. Isso nos diz muito. Tesouro que nós juntamos no céu, ninguém poderá nos tirar. Lá no céu não entra ladrão. Não tem ferrugem, não tem traça. Então junte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Você percebe que está priorizando os valores espirituais e eternos a partir do momento em que você começa a desejar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que você tem um descontentamento com o nível de espiritualidade ou de relacionamento que você tem com Deus nesse momento. Você precisa crescer no relacionamento com o Pai, que você precisa se encher do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que você percebe essa necessidade, então é a percepção de que você realmente está priorizando os valores espirituais. Mas não pode ficar só na percepção, tem que buscar. A Bíblia diz assim no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, enchei-vos do Espírito. Mas antes diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto nos mostra que a medida de se encher do Espírito é sua. E se a medida é sua, porque a Bíblia diz enchei-vos, então a medida é sua. Se a medida é sua, depende da tua busca. O quanto você deseja ser cheio do Espírito. E se você deseja uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa acabar com todo o hábito não cristão que você ainda tenha. É a instrução de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz assim, olha, as obras da carne são manifestas. E ele fala de imoralidade sexual. Não é obra do Espírito, é obra da carne. O que é imoralidade sexual? Toda relação sexual feita fora do casamento. Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias,
ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O que ele está dizendo, o que ele está nos advertindo é que essas são obras da carne. E continua dizendo: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque se ocupou somente com essas coisas. Ele preocupou em apenas satisfazer os seus desejos carnais. E ele estava juntando tesouro na terra e estava satisfazendo os seus desejos carnais. E não se preocupou em ajuntar tesouro nos céus. E agora o apóstolo diz assim: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E por que não herdarão o reino de Deus? Porque não juntou nada no reino de Deus. Então não há herança para ele. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 32, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Eu tenho que me despir do velho homem. Eu que tenho que abandonar toda prática que está fora da vontade de Deus. Eu que tenho que renunciar, eu que tenho que abandonar o pecado. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aí você vai despir-se ou não. A escolha, a decisão é tua. Mas o ensinamento está sendo dado. E a Bíblia diz que o velho homem, ele se corrompeu por desejos enganosos. A princípio, esses desejos não parecem ser enganosos. Mas a Bíblia diz que são enganosos porque não têm valor algum. No versículo 23, assim, a serem renovados no modo de pensar. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. E a Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for honesto, amável, de boa fama, em tudo aquilo que houver louvor. A palavra do Senhor diz: nisto pensai. Então nós devemos ser criteriosos, nós devemos discernir o que realmente tem valor para nós. No versículo 24, diz que nós fomos ensinados a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus no homem foi descaracterizada com o pecado. Agora, em Jesus Cristo, essa imagem é restaurada. A partir do momento em que você tem Jesus Cristo no centro da sua vida, essa imagem e semelhança de Deus é restaurada. A Bíblia diz assim, eu vou ler de novo o versículo 24, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja só, aqui não tem engano. O versículo 23 fala de engano. Desejos enganosos. No versículo 24 fala da semelhança de Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Aí cada um decide se vai seguir o engano, viver uma vida debaixo do engano ou a verdade. Versículo 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve, é uma decisão que cada um tem que tomar. Cada um de vocês deve abandonar. Abandonar o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha.
E não deis lugar ao diabo, versículo 27. Olha só o versículo 28, diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. No versículo 29 diz assim: nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra nojenta, indecente, sem proveito algum. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que lhe ouvem. Versículo 31 diz assim: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, o que nós vemos aqui, a instrução bíblica, é uma mudança de vida. Que você mude de vida. E o texto diz que você deve fazer isso. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo. Como que vai revestir-se do novo se antes não se despir do velho? Tem gente que quer ser novo, é uma vida nova, mas não tem coragem, simplesmente não tem coragem de despir-se do velho. Ele coloca um remendo velho ou um remendo novo em pano velho. Não vai dar certo. Vai estragar o pano novo. Foi isso que fez. Então, não é um remendo. O que Jesus disse para Nicodemos foi: é necessário nascer de novo. Ele disse: eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Ele falou: não, estou falando do nascimento espiritual. A nova oportunidade que Deus está te dando para você viver de maneira que agrade ao Senhor. Mas parece que não é fácil, porque a Bíblia fala de renúncia, é mudar da água para o vinho, é o divisor de águas na vida. Jesus Cristo é esse divisor de águas. É uma vida antes de Jesus e outra depois do encontro que você teve com Jesus. A exemplo do que aconteceu na vida de Paulo, que depois ficou sendo mais chamado de que era mais chamado de Saulo, que depois ficou sendo mais chamado de Paulo. Foi o que aconteceu lá. Uma mudança de vida radical. Não tem meio termos. Você só vai acabar com todo hábito não cristão que você ainda tenha, se ter Jesus Cristo no centro de tudo, no trono do seu coração. Somente assim você vai conseguir. O apóstolo Paulo diz porque ele conseguiu. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Aceitei o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim lá na cruz do Calvário. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: morri para o velho homem morreu, nasci de novo. O velho homem foi crucificado na cruz com Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você perceberá que Cristo está no centro da sua vida quando for guiado por Ele. Quando for guiado por Ele. De que forma, pastor? João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O top modo, o modelo, o rico, o poderoso, o pobre, o mendigo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho que nos conduz ao Pai. É Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. É Jesus. Então, quando a tua vida for guiada por Jesus Cristo, você percebe, ele realmente está no trono do meu coração. Eu não consigo mais viver fora dos princípios cristãos. É realmente ele que está me conduzindo. Então é um indicador, ele realmente está entronizado aqui no meu coração. É ele realmente quem está mandando na minha vida. Vivo não mais eu. Não mais para fazer as minhas vontades, não mais para juntar tesouro no céu, na terra, aliás, mas para juntar tesouro no céu. É Jesus Cristo que guia a minha vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que eu quero. Eu quero seguir a Jesus enquanto eu viver. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, ele é o meu modelo de vida. Sabe, queridos, tem gente que diz que não vem na igreja e usa o seguinte argumento: não quero ir naquela igreja não, porque para ser crente igual fulano de tal, eu não vou. Para ser crente igual o Beltrano, eu não quero. Mas quem é que está te chamando para ser crente igual aquele traste? Igual aquele mau exemplo? Quem é que está te chamando? Só você que está dizendo isso. O que a Bíblia diz é que você deve andar como Ele, Jesus Cristo, andou. Gente ruim, meu irmão, mau exemplo, mau testemunho, tem em qualquer lugar. Toda igreja tem. O mau testemunho, o mau exemplo vai te impedir de seguir a Jesus. Não pode, ele não pode ter essa força de te impedir de servir a Jesus. Não pode, não deve. Jesus Cristo é maior, Ele é o Filho de Deus, foi Ele que se entregou por você, por amor a você. Então não deixe que nenhum mau cristão, que um crente nominal, seja ele lá quem for, te impeça de servir a Jesus. Ele não pode ter esse poder maior do que o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Você não pode, de jeito nenhum. Ele não pode ter influência sobre a tua vida, sobre as tuas decisões. Se você quer pegar um exemplo de uma pessoa, pega um exemplo bom, não pega os exemplos ruins não, irmão. Tem muito crente bom na face da terra, irmão. Essa igreja aqui, então, é quase todos são crentes bons. Amém? Então, pega os exemplos bons, mas se você quiser exemplo ruim, tem também. Não segue esse não, meu irmão. Segue os bons exemplos. E, se ele cair, eu não vou cair não, porque eu estou olhando é para Jesus. Ele é autor e consumador da minha fé. O homem está sujeito a cair, meu irmão. A palavra diz que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. E a Bíblia diz assim: aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado para que não caia. Tenha cuidado para não cair. Então, queridos, você vai perceber que Jesus Cristo está no centro, no trono do seu coração, quando você estiver andando como Ele andou. Seguindo o exemplo de Jesus. Quando Jesus está no centro da tua vida, meu irmão, Ele é o teu louvor. Ele é a tua adoração. Quando Jesus está no centro da tua vida, meu irmão, Ele é o teu conselheiro. Quando Jesus está no centro da tua vida, todas as vitórias, você sabe de quem veio. Veio dele. E todas as tuas vitórias você aponta para ele. Glória a Deus. Veio dele. Foi ele quem me deu. É ele quem me dá o fôlego de vida. É ele quem me dá sabedoria.
Foi ele quem escancarou as portas de emprego para mim. Esse salário aqui vem de Deus. Tem uns que batem no braço e dizem assim, de Deus coisa nenhuma, está aqui, ó. Eu já vi gente dizendo assim, Deus está aqui, ó. E se lhe faltar saúde? Acabou. Não pode mais se movimentar, não pode trabalhar. Nós somos falíveis, frágeis. O fôlego de vida que temos aqui é de Deus. É Ele quem conduz a nossa vida. Já vi tanta gente batendo no peito. Tem até a história de um deputado no estado do Nordeste. Há muito tempo que eu li. Um fato real. Vocês vão procurar depois, vocês vão encontrar. Procura lá o deputado que foi enterrado em pé. Num dos estados do Nordeste, a pedido dele. Qual o argumento dele? Não me encurvei diante de ninguém em vida e não me encurvarei na morte. Quando eu morrer, me enterre em pé. E assim fizeram. Enterraram ele em pé. Até que ponto chega a loucura do homem? Até que ponto chega? O pastor Valmir costuma dizer assim, eu nunca vi um caminhão da Graneiro de mudança acompanhando um funeral. Nunca vi. Realmente, mas eu já vi e já ouvi no cemitério os parentes começar a brigar pela herança. Até um tempo atrás eu tinha ouvido falar. Agora eu digo que eu já vi e já ouvi. No cemitério brigando pela herança. Começou no cemitério. Mas o defunto não levou nada. Nem sei o que virou, que confusão que deu lá. Mas eu vi essa briga no cemitério. Queridos, tem que fazer da coisa principal a coisa principal. O que realmente tem valor para você. Desenvolva a sua confiança em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Mas tem que ter confiança em Deus. Na vida cristã, meu irmão, nós enfrentamos muitas pelejas. Nós somos tentados, somos provados. Mas o que a palavra diz é que você tem que permanecer firme no Senhor. Não veio sobre vós nenhuma provação além daquilo que você pode suportar. Permaneça firme, olhando para Jesus. Não chuta o balde, não derrama o leite de jeito nenhum. Permaneça firme, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, rei. O rei disse, olha, rapaz, se você não prostrar diante da minha estátua, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E eles estavam decididos, não se prostraram. O rei chamou e disse assim, é verdade, vocês não vão se prostrar? Falou, não, vocês vão para a fornalha. Eles falaram assim, rei, o Deus o qual nós servimos nos livrará dessa fornalha. Mas se ele não livrar, fica sabendo que morreremos. Mas não nos encurvaremos diante da tua estrada. Você não é Deus. Tem um Deus eterno. Naquele caso, irmãos, o Senhor os livrou. Mas é claro que você já viu casos que o Senhor não os livrou da fornalha. Hoje mesmo morrem muitos missionários no mundo afora. Muitos crentes são mortos por professar sua fé. Hoje acontece. Procura esses noticiários aí, inclusive tem imagens.
de crentes sendo queimados. Hoje mesmo já aconteceu isso. Do mundo, simplesmente pelo fato de professar a sua fé. São mortos, mas não negam o nome de Jesus, porque o tesouro não está nessa terra, o tesouro está no céu, meu irmão. Morrer aqui, nós vamos morrer. Uma hora ou outra vai apagar. E aí, vamos para onde? Eu tenho convicção, queridos, que eu vou para o céu. Por quê? Porque a Bíblia me garante. A Bíblia diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida. E eu creio no Filho de Deus. A Bíblia diz assim, para que todo aquele que nele crê, você crê? Então a Bíblia diz assim, não morra, mas tenha vida eterna. Passar da morte para a vida. O apóstolo Paulo disse assim, morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Essa fé incondicional. Querido, mas tem crente que começa a passar um apertinho de nada. Ele já começa, meu Deus, onde o Senhor está? Meu Deus me abandonou. Se tu és Deus mesmo, mostra a tua face, Senhor. Irmão, Ele é Deus. Se você está no vale, Ele é Deus. Ele não é Deus só quando você está em cima da montanha, não, meu querido. Ele é Deus em toda e qualquer circunstância. Ele nunca perde o controle. A enfermidade chegou. Aí onde está Deus? Será se Deus? Será se Deus é Deus mesmo? Será se Ele existe? Será se Ele é Deus dos vivos e Deus dos mortos? Ele é Deus. Então, a nossa fé em Deus, ela tem que ser incondicional, independente das circunstâncias, irmão. E isso que eu estou lhe dizendo nesse momento, vem contra muitas mensagens que estão sendo pregadas hoje em dia. E como se a vida eterna fosse aqui nessa terra. Que só fala de prosperar, só fala de ganhar, Basta que você deposite 100 aqui na urna, no altar, Deus vai te abençoar. Olha, você vai... E muita gente estão extorquindo as pessoas usando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, ai daqueles que fizeram um desses pequeninos cair no buraco, errar o caminho. Ai daquele. Eu acho que ainda não pensaram nesse ai. Eu acho que ainda não. Querido, olhe para Jesus. Sabe por que tem muita gente sendo enganada hoje? Inclusive crentes antigos sendo enganados? Porque essa palavra não vale nada para ele. Porque se lesse essa palavra todos os dias, se comesse essa palavra, não seria enganado. Com tantas pregações eloquentes que se ouve por aí, mas que não tem fundamento na palavra. Tem muitos crentes tratando isso aqui como se fosse um livro qualquer. Dizendo que é cristão só por brincadeira. Tem muita gente sendo enganada. Porque não quer ler a Bíblia, porque não quer orar, não quer falar com Deus. Aí não tem discernimento. Uma época surgiu um no nosso meio que estava aconselhando e bagunçando a igreja. Aí eu fui conversar com ele, ele disse assim, é porque Deus me deu o espírito de discernimento. Eu disse, então cita para mim 5 versículos da Bíblia de quais salteados. Irmão, ele não sabia um. Não soube um, irmão. Eu disse, é demônio. Que espírito de discernimento é esse, irmão? O discernimento, ele vem por meio da palavra de Deus. Se você não comer a palavra de Deus, você nunca vai ter discernimento. E vai ser enganado facilmente.
E é perigoso enganar outros ainda. Queridos, Jesus é o principal da nossa vida. Foi Ele quem se entregou por nós. Procure conhecer mais o Senhor. A Bíblia diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha só, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tem gente que não quer se esforçar em nada. Tem gente que não quer se esforçar para conhecer o Senhor. Quer simplesmente que o céu se abra para ele. E que as coisas aconteçam, que Deus se revele a ele em sonho, em visões e não sei mais o que. Ele não quer se esforçar, ele quer que Deus se revele para ele só dormindo. Vai ser enganado facilmente. Queridos, os momentos mais grandiosos da vida do cristão não está aqui nesse culto. Não é essa reunião. Gente, isso aqui é bom demais. Termina domingo aqui, tem gente que já fica esperando chegar o outro domingo para encontrar com o povo de Deus e celebrar o Senhor junto com toda a igreja. Isso aqui é bom. E depois que termina aqui, a gente ainda fica conversando, papeando por aí. Alguns ainda vão lá para a cantina da igreja e fica na mesa, e as crianças brincando, correndo para lá. E ontem eu e o irmão Marcos, nós estávamos observando isso, né? Como que os grupos se reúnem ali, homens juntos, mulheres estão ali, as crianças estão correndo, os adolescentes estão do outro lado, os jovens estão do outro, e assim, por afinidade. E todo mundo alegre, aquele negócio todo. Então, isso é gostoso demais, irmão. Esse momento é precioso. Mas sabe qual é o momento mais precioso? É aquele momento a sós com Deus. Ali, meu irmão. Irmão, com a comunhão a gente cresce muito, a comunhão com os irmãos. Mas precisa ter essa comunhão com Deus. Buscar a face do Senhor. Se esforçar. Ler a Bíblia. Orar. Pastor, direto você fala, lê a Bíblia, orar. Nós estamos careca de saber disso, pastor. Toda vez que quem vai na igreja, pastor, lê a Bíblia, ora, lê a Bíblia, ora. Eu estou careca, não aguento mais ler a Bíblia, ora. Então, lê a Bíblia e ora. Faça isso, então. Não adianta cair todos os cabelos e não ler a Bíblia e não orar. Não vai virar nada, só vai ficar careca, só isso. Tem que ler a Bíblia e orar, irmão. Tem que falar com Deus. Madrugada, entendeu? Fiquei sem sono essa noite, uma insônia. Não sei o que estava acontecendo. Era insônia, coisa nenhuma, o Espírito Santo estava te chamando para orar e você só rebuçava para o outro lado. Só rebuçava. O Espírito Santo te dando cada cutucão de noite, levanta e ora, levanta e ora. Irmão, e o Espírito Santo nos avisa, às vezes, quando vem lutas grandes pela frente, né? O Espírito Santo nos desperta de madrugada. Vai lá, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho. A gente com preguiça não vai. Quando chega a luta, a gente está despreparado. E aí perde a peleja. Promissão, Deus nos avisou. Vai lá, vai clamar. Engrossa esse couro do joelho. Mas o Espírito Santo fala aos nossos corações. O Senhor fala. Agora, quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor vai falar contigo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Oséias capítulo 6, versículo 3. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que rega a terra. Conheçamos, esforcemos-nos por conhecê-lo, busquemos, e ele virá a nosso favor. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito. E o que aconteceu logo depois? Foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas ele estava cheio do Espírito. Agora você imagina se ele tivesse vazio. Na primeira de Satanás ele tinha emborcado, irmão.
Na primeirinha ele tinha emborcado. Irmão, tem gente que nasceu num berço, um berço evangélico. Mas na primeira oportunidade, meu irmão, ele vai lá seguindo as más companhias, as más amizades. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com os princípios dele. Mas é novo. O mundo escancarou, então vamos lá. Ele chega lá. Um bobão, sabe? É da alegre. Se arrebentou, irmão. Ele não é do mundo. Ele nem conhece esse treco. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele pensa que não, ele diz, não, mas eu estou forte, meu irmão, estou no espírito. Não? Pode vir tentação aqui, porque eu... 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não caio, não. Não se engane, irmão. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Não vai pela onda do seu coração, não. Vai pelo que a palavra diz. É o que dá certo. A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes, então não vai atrás, porque vai corromper sim. Vai corromper. Cai fora. Procura a companhia dos santos, irmãos. O povo que confessa a mesma, professa a mesma fé que você. Não estou dizendo que você não pode se relacionar com as outras pessoas que não professam a mesma fé que você, não. Mas você deve saber onde você está pisando. E até onde você deve ir. Irmão, mantenha-se na zona de segurança. Não se entregue porque o mundo é devorador. O tentador foi lá, Jesus. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Depois Jesus Cristo disse assim, retira-te, Satanás. Porque eu adoro só a Deus. E ele se retirou. E o que aconteceu depois que Satanás se retirou? Irmão, olha o que aconteceu. Os anjos vieram. Os anjos vieram e lhe serviram. Presta atenção, o anjo, irmão, já está com a bandeja para te servir. Está tudo pronto, o seu banquete está preparado, meu irmão. Está preparado. Ele só está esperando você resistir à tentação. Depois que você resistir àquela tentação, o anjo chega e diz, está aqui, filho. Ele queria te pegar pelo estômago, era? Você não caiu. Pelos prazeres deste mundo, pelo aquilo que você vê, era, pelas riquezas, eu tenho muito mais para você. E o que eu tenho para você é também muito melhor. O diabo ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Estou aqui para te servir. Foi o que Deus mandou para você ser. Toma aqui. E o diabo retirou-se, presta atenção, até ocasião oportuna. Não foi de uma vez por todas não, tá? Até ocasião oportuna. Por isso que o Senhor diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Está vigiando? Está orando? Se não estiver orando, meu irmão, é uma presa fácil. Se não vigiar, meu irmão, é uma presa fácil. Vigia, irmão. Meus irmãos, vigia. Isso é sério, irmão. Vigia.
Deus não fez esse espetáculo todo de pessoa que você é para ser uma isca para Satanás, uma presa fácil para Satanás, para o mundo. Não foi para isso que Deus te criou, não. Você foi criado para a glória de Deus. Deus não te fez a imagem e semelhança dele para você se perder, não. Para o diabo te devorar, não. Ele te fez para o louvor da sua glória. E assim você viverá para o louvor da glória do Senhor. Amém? Se coloca de pé, crente fervoroso no Senhor. Glória a Deus. Você é um espetáculo da criação de Deus. A coroa da criação de Deus é você.